Olá, gente. Hoje eu vou falar do meu primeiro dia na cidade, na escola. Gente, foi uma catástrofe. Eu acho que foi o dia que eu fiquei mais mal falada. Eu mal tinha chegado na cidade, foi o dia que eu fiquei mais mal falada. Por quê? Porque minha irmã, ela saiu primeiro para estudar. E a minha irmã, eu vi minha irmã se arrumando. Minha irmã botando a sainha, botando a brusinha. A minha irmã pegou, naquela época, as meias vinha das meninas, ela gostava de colocar acima do joelho, aqueles meião, entendeu? Em cima do joelho, e o seu bom conga no pé. E na hora de eu me arrumar, eu quis me arrumar igual a minha irmã. Eu não coloquei saia, né? Mas eu coloquei a camisetinha, coloquei a bermuda e puxei a meia do conga, né? Calcei o conga, calcei a meia, puxei a meia até, igual essas meias de senta-liga, até aqui na coxa. Nossa, fiquei uma princesa, fiquei uma boneca. E a pasta de material, em vez de você carregar assim na mão como um menino, né? Eu coloquei assim deitadinha no braço, toda pomposa, e fui para a escola. Gente, no primeiro dia de aula foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Pensa você sofrer, comer o pão que o diabo amassou numa escola, sem poder usar o banheiro, porque os moleques tudo começou a mexer comigo. Tudo começou a mexer comigo. Eu tinha que falar com a professora para me mandar 15 minutos antes para casa, antes de tocar o sinal, a professora, porque os moleques queriam bater em mim, porque eu era viadinho. E na época o Clodovil começou a fazer sucesso. Eles me chamavam de Clodovil, porque meu cabelo era bem parecido com o do Clodovil na época. E essas coisas minha família não ficou sabendo. Ela ficou sabendo, fez de conta que não sabia, né? Fez de conta que não sabia. Mas eu sofri demais na escola, demais, 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 demais. Sofri muito mesmo, muito preconceito. Aí eu tentava engrossar a voz, tentava ser igual aos meninos, mas quanto mais eu tentava, mais eu deslizava. Eu não podia fazer aula de educação física, porque para mim eu tinha peito, e eu ia mostrar meus peitos, então eu tinha que fingir, tinha que passar mal. Olha, foi horrível, horrível minha infância. Horrível, horrível, horrível. E a minha mãe percebendo e vendo que a bomba estava estourando, minha mãe devia estar apavorada, com medo da língua do povo. Então minha mãe sempre arrumando um jeito de mandar embora eu e minha irmã de casa, porque eu tô falando de mim. Mas se eu for falar da minha irmã, nossa, se eu for falar da minha irmã também já é outra história. Mas deixa a minha irmã finada de lado, ela é maravilhosa, escândalo, um espírito de luz. Nossa, nem não tenho o que falar da minha irmã. Minha irmã foi um ser humano mais maravilhoso que eu conheci aqui na Terra. Foi um ser humano mais maravilhoso. Bom, gente, então continuando. Sofri muito, muito. Às vezes eu estava quietinha no meu canto, os moleques paravam perto de mim, começavam a falar, eu queria uma, vocês sabem, né, o que significa, e eu ficava sem colocar minha cara porque eu tinha vergonha, eu não entendia, eu sabia que era uma coisa, para mim era uma coisa feia, uma coisa imoral, mas eu não sabia o significado mesmo, entendeu? A pegada, eu não sabia a pegada. Sabia que era uma coisa feia, né? Feia, que não podia fazer. Então tudo aquilo que a gente não pode fazer é vergonhoso. Então para mim era muito vergonhoso estar passando por aquela situação que nem eu entendia, nem eu compreendia. Até porque era muito raro você saber que tinha uma bichinha na cidade, porque era muito apedrejada. Até porque essa época ainda era a época da ditadura, né? Época da ditadura, tá nós estávamos na época da ditadura, uma época muito rígida, né? Tanto pelo governo, tanto pelas famílias que também eram muito tradicionais. E foi assim, meu primeiro dia de aula, eu fiquei na boca do povo, e ficando na boca do povo, os moleques começaram a me zoar, todo mundo começou a me zoar. Pra mim, eu já queria já fugir da escola. Quando eu tinha que ir pra lousa, eu já me urinava todinha, na frente mesmo dos meninos, aí era pior ainda, porque o medo era tanto, a vergonha era tanto, que eu lembro que eu me mijava e era mais deboche ainda, porque eu toda urinada de medo, de vergonha, de problemas, eu chegava a me mijar na sala de aula, com medo, entendeu? Foi assim um sofrimento muito grande na minha infância. E mesmo vendo esse sofrimento muito grande na minha infância, minha mãe preenchia o resto do meu tempo, que eu chegava em casa, para capinar o quintal. Naquela época no quintal tinha, como que chama?
umas plantinhas que dá umas batatinhas, que aquilo você acaba de carpir, choveu, molhou, ela já tá grande de novo. Minha mãe botava pra carpir, minha mãe botava eu pra arear os ladrilhos, deixar os ladrilhos tudo brilhando de vermelho. E a minha mãe me arrumou o primeiro emprego, onde foi também a pior coisa que ela fez na minha vida. Eu acho que no momento de desespero dela, eu não sei se foi ela ou meu pai, que conseguiu um serviço para mim numa padaria. Esse foi também uma das piores coisas que a minha mãe fez e que eu vou contar no próximo vídeo. Beijos.